Fala, galera. Meu nome é Davi. E aí, pessoal, eu sou o Igor. E hoje eu tô aqui com meu amigo pra gente gravar mais um vídeo de lista falando sobre aqueles bosses, aqueles chefões que mais marcaram pra gente, seja né, na infância, enfim. E também a gente vai discutir um pouquinho mais, não é, amigo? Exatamente, pessoal. A gente teve essa ideia, né? Vamos pegar três chefões aí que a gente gostou de enfrentar, que foi marcante pra gente em algum sentido, enfim. Mas antes, aquele aviso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar alguma coisa aí que vocês queiram, às vezes dar uma sugestão de algum chefão que a gente poderia ter colocado, porque esse assunto ele pode render vídeos futuros, né? Então vocês podem deixar a sugestão de vocês também nos comentários aqui embaixo, beleza? Então, Davi, pode começar aí falando o teu tua primeira menção, e assim a gente vai seguindo. Então, galera, meu top 3, meu terceiro lugar vai pra esse boss que ele, sei lá, ele mudou alguma coisa na minha mente quando esse jogo lançou, que é esse sábio do vento. Eu chamava de ratão. E eu acho que o Igor também, eu mandei o vídeo pro Igor ver. E ele é um rato, mas é, sei lá, eu nem sei o que é direito, se é um tigre, se é um rato, enfim. Só sei que é um dos bosses mais difíceis da minha vida que eu enfrentei. Eu contei 75 vezes que eu morri pra esse boss. E foi aquele boss que mudou a minha cabeça de como jogar, porque, né, o Black Myth, pelo menos pra mim, foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. E esse boss é o mais difícil, assim, disparado pra mim, porque eu morri muito, e eu tive que pesquisar, e tive que aprender, e tive que realmente, né, estudar. Masterizar. E isso, tive que saber cada passo do boss pra tentar fazer. E o pior é que ele tem muitos hits que eram hit kill, né? Alguns, né? Não tantos, mas tinha alguns. E tem que esquivar na hora certa, se você errasse muito, morria já. Então, é aquele negócio. Então, pra mim, disparado de terceiro lugar, tinha que estar nessa lista, era esse boss, porque ele me ajudou a ser um pouquinho melhor jogador, assim. Enfim, Te moldou. me Te mo- tornou outro Davi. não, moldou. Tem um Davi antes dele e um Davi depois dele. Total, não. E ele. Porque ele é muito. Pra mim, ele é muito difícil. Eu não sei na internet como é que ele é, né? Se ele é considerado fácil ou difícil. Mas pra mim, ele é muito difícil. Nossa, eu nunca joguei o jogo de novo porque com medo de chegar nessa parte. Porque eu sei que eu matei ele, consegui zerar o jogo, mas se for pra matar ele de novo, eu não sei se eu consigo. Enfim. E o teu amigo? Bom, vamos lá. Bom, assim, antes de eu falar do meu, eu não tenho muita coisa o que falar do teu, porque infelizmente eu não joguei ainda o Black Myth. Mas está na minha lista de próximos jogos a serem jogados. Então, em breve eu vou ter essa experiência e eu te falo como é que foi pra mim também. Beleza. Bom, vamos lá. O meu primeiro Eu te chefe, passo as assim, dicas. Tá todo morrer. mas deixa eu penar um pouquinho, aí tu me passa. Beleza. Bom, o primeiro chefe que eu queria falar, na verdade eu vou dar uma pequena roubada. Porque Vem, lá assim, vem. eu vou falar de um jogo que não, pra mim, né, não tem como falar de um chefe em específico. Mas quando a gente pensou nessa lista, eu pensei nos chefões de Shadow of the Colossus. Porque assim, cada chefe do Shadow of the Colossus é um espetáculo à parte, né? É Sim. um jeito de passar diferente, tem toda aquela dinâmica para localizar o chefe, a área que ele tá é diferente, então tem o avião que ele é voador, tem o aquático, enfim. Então assim, eu não consegui separar só um. Então eu deixei assim como um roubo todos os Os chefões chefões do jogo Shadow of the do Colossus, Colossus. porque é o forte do jogo, né? É. Você enfrentar os chefões e matar, e ir pro próximo. Então, assim, eu lembro especificamente também do último chefão que você tem que escalar. Assim, óbvio, todos os chefões Sim. escalam, né? Mas ele tem umas plataformas, então, assim, é muito massa. Então, assim, o meu lugar vai para os chefões do Shadow of the Colossus. São muito bons. E, nossa, tu tem muita razão que agora tu me desbloqueou uma memória, Igor. Que eu lembro que cada boss tinha um puzzle bem específico. Então acabava que o boss ficava Sim, memorável por causa do puzzle que tinha que fazer pra poder matar ele. Então eu exatamente. Então, por também isso que gostava eu muito. não consegui escolher um, né? Aham. Eu deixei como menção
Menção não, eu deixei como, né? Como menção mesmo, todos eles, porque é difícil escolher um, né? São todos marcantes. Pra Aham. mim foram todos marcantes. O jogo é recheado de chefões marcantes. Vou deixar um pouquinho aqui de áudio pra deixar essa trilha sonora maravilhosa de fundo. Eu vou tomar um spoiler, né? Mas tudo Vai bem. tomar um spoiler. Mas não tem como falar, gente. Não tem como falar de bosses se não falar do Renoir, do Clair Obscure, né? O Expedition 33. Porque eu acho que ele é um dos antagonistas, assim, né? Principais das últimas décadas. De sempre. De todos os jogos. Porque ele tem muita profundidade. Todos os personagens do jogo, né? Mas o Renoir, pra mim, e o Verso também. Mas o Renoir, pra mim, foi disparado de boss fight, assim. Tanto pela trilha sonora, né? Tanto pela cinemática, né? Pelos gráficos, pelos ataques dele. Por tudo. Não tem como resumir em poucas palavras. Mas quem nunca jogou esse jogo, por favor, cheguem pelo menos até essa luta. Porque merece muito. Depois que a gente vai entendendo a história, eu não vou dar spoiler aqui, mas quando a gente vai entendendo a história, a luta fica tão melhor, porque você entende o que tá por trás daquela luta. E o que tá significando. Não é apenas uma luta de um jogo qualquer, sabe? Então tem um significado por trás, a trilha sonora, os ataques, o jeito que tem que esquivar. Nossa, pra mim, é disparado. Então meu top 2 vai pro Renoir e de Clair Obscure. Então, mereceu todos os prêmios que ganhou. É isso. E o teu, amigo? Teu top 2? Eu pausei isso aqui, eu não vou tomar spoiler nem a pau. Não, me recusei. Não... Pausei aqui com 20 segundos, tá ótimo, não vou ver nada. E é isso. Mas, pelo que falou do jogo, eu tenho certeza que deve ser memorável mesmo, incrível. Vamos lá, o meu top 2 é o Sigma do Mega Man X, né? Porque afinal de contas é um boss que você enfrenta. Mas pra mim o que me marcou, como eu falei também no vídeo anterior, a saga Mega Man X me marcou mais do que a saga Mega Man clássica. E o Sigma foi um chefão que me marcou muito, porque você tinha aquela, assim, você passava todos os chefões, pegava todas as armaduras, e aí você ia na fase onde o Sigma tava, enfrentava todos os chefões de novo, pra no final enfrentar o Sigma, e às vezes você ainda tinha que enfrentar ele em várias formas diferentes, né? Você batia o life dele e você achava que tinha vencido, que tinha zerado o jogo, aí aparecia aquela tela clássica de warning do Mega Man e aí ele vinha com outro HP para você, uma outra boss fight. Então o Sigma pra mim é um boss memorável, o chefão memorável dos jogos, porque a cada novo Mega Man você sabia que no final tinha que enfrentar ele e ele vinha cada vez mais apelão. Eu tô vendo aí? Nossa, pelo vídeo. Amigo, que é isso? Meu Deus, é muito poder na E tela. esse que eu escolhi é específico do Mega Man X6, né? Aham. Mas tem uma luta muito legal também, que é do último Mega Man, que é o Mega Man X8, que é... Tem uma base dele na Lua, então você vai até essa base na Lua, aí enfrenta vários outros chefões antes de chegar no Sigma, então é bem legal. Não, tô vendo. Deu vontade de jogar Mega Man de novo, viu? Com esse aqui. É muito legal o Mega Man, nossa, eu sou suspeito pra falar. Então, É que o cara aqui também tá no damage, com a né? armadura, tá com a armadura, enfim. Mas o Sigma é aquele chefão que você fala assim, não, agora realmente eu consegui derrotar ele. No próximo jogo ele dá um jeito de voltar. Uhum. Meu próximo jogo, acho que eu vou ter que jogar um Mega Man, pra eu lembrar. Então agora o top 1, galera, não tinha como ir pra outro jogo. Zelda me definiu o que eu sou, né? Então tinha que ser, né, Ganondorf, do Twilight Princess, que é a luta final do jogo, né? Depois a gente lutar 300 mil vezes em todos os jogos do Zelda, porque acaba que é o mesmo embasamento, né, da história do The Legend of Zelda é o mesmo pra todos os jogos, né? Mas só que em linhas temporais diferentes, né? Mas a do Twilight Princess, talvez por eu ter jogado muito esse jogo, me marcou. A luta nem é tão difícil, é um pouquinho difícil, né? Se você não tiver os jeitos. Mas é uma das lutas contra o Ganondorf, né? Que mais me marcaram. Mais até que o A Link to the Past. Então, tanto pelos outros bosses, tanto pela história do jogo, pela forma de jogar, que ele tinha essa forma desse locking, assim, no personagem que eu gostava, mas tinha muita gente que reclamava, né? Porque a gente não mexia a câmera, né? Era meio que sempre locada, mas eu gostava, porque ele... Enfim, a luta é muito boa. Recomendo. Quem nunca jogou Twilight Princess é muito bom. É aquele que o Link virou o lobozinho, tá?
Muito bom. E o teu, amigo, top um? Vamos lá, o meu top um é bem difícil, porque pra mim esse jogo, eu adoro também todas as boss fights desse jogo, pra mim são da primeira à última, mas como eu já usei esse critério no Shadow of the Colossus, eu não iria usar o mesmo critério pra esse jogo. Então eu escolhi a luta do Kratos com Zeus no God of War 3, que, nossa, assim, esse jogo, eu esqueci o nome do dublador do Kratos, mas cara, o trabalho que esse cara fez com o Kratos nesse jogo, assim, foi o masterpiece. Ficou, assim, incrível. As frases e a luta já começa com muitas frases memoráveis do o Kratos gritando com os Zeus. E aí o Zeus, enfim, com a Pandora. Não vou falar muito sobre o jogo, porque apesar de ser um jogo bem antigo, mas pode ser que tenha gente que não tenha jogado. É, tipo eu. Mas Nunca é, zerei, nunca zerei, nunca joguei o 3, mas tenho vontade. Julguem, julguem, podem julgar, eu nunca jogou. Aí, enfim, essa luta, cara, é assim, espetacular, porque você já tem as skills de todas, né, do decorrer do caminho do 3 e você bate de frente com os Zeus, e você fica, pô, esse cara é cuzão, ele é otário. Então, assim, você sente a raiva do Kratos e realmente você quer detonar os Zeus e você realmente se sente participativo na vingança do personagem. Então, essa luta é muito legal e ela tem vários estágios também. É, assim, essa aqui é dentro do Monte Olimpo, né? E depois Uhum. tem dentro de Gaia, enfim. Então é uma luta memorável. Eu Tô zerei vendo God que a of War luta 3. é 20 minutos, porra. Meu Deus. Eu zerei várias vezes God of War 3, então essa luta ficou bem marcante pra mim também, porque na hora que você derrota ele, você fala assim, poxa, realmente eu cheguei no ápice aqui, concluí a vingança e tô... É gratificante, é uma luta legal. Nossa, Assim, God of War 3 é marcado por, como eu falei, todas as lutas são são muito muito legais, boas, as boss né? fights são muito boas. Tinha que ser a luta final do Kratos, né? A resolução aí da vingança dele, de tudo que ele passou principalmente no 2, né? Mas tudo que ele passou desde o primeiro se resume a essa luta, então é bem legal. Rapaz, tô vendo. E aqui. Tu lembra dela ser demorada assim? Nossa, a luta é muito grande. Ah, mas é porque tem. Tem as cinemáticas e, como eu falei, ela tem outras partes, né? Aham. Elas, você- ela termina aqui no começo, e depois ela vai para outro estágio. Uhum. Então, é bem marcante essa luta. Ah, tenho que jogar o 3. Não tem pra onde correr. É o melhor para mim. Beleza. Então, galera, eu e o Igor, a gente quis fazer menções honrosas pra vocês de chefões que tinha que falar, que não tinha como fazer um vídeo de chefões sem falar deles. Então, pra mim, essa luta da Ellie com a Abby, né, de The Last of Us Part 2, é muito memorável. Quem não jogou, recomendo bastante. Tanto pela história do jogo, que é muito boa, quanto a gente jogar com a nossa inimiga, né, no caso. E pra mim doeu muito ter que bater na Ellie, entre aspas, né? E, enfim, o jogo fala por si só, né? É muito bom. E outro que eu também queria muito, tinha que falar, é a luta do Axel contra o Roxas em Kingdom Hearts 2. Que a gente ainda tá naquele meio que início, indo pro meio do jogo, mas que a gente não sabe ainda muito direito a história do jogo realmente, e a gente vai pegando aos poucos. E depois a gente luta com o Axel sem saber a profundidade da história. Então a gente depois entende que eles eram amigos e que o Axel tava tentando proteger o Roxas, enfim. Mas eu tenho que mencionar porque essa luta, pra mim, ela foi muito difícil. Eu morri muito nela. Mas menção honrosa pro Axel também, que é um personagem que eu gosto muito. E o teu, amigo? Só falando da luta da Abby contra ele, essa Aham. luta realmente eu achei até ela dificinha, Também achei. porque a Ellie é espertinha, então assim, você tem que realmente flanquear ela certinho para Sim. poder pegar ela, né? Então é uma luta realmente dificinha de fazer. E a minha menção rosa é na verdade não é uma boss fight, mas é um vilão do Far Cry 3, o Vaz Montenegro, que o cara simplesmente é um ícone É mesmo. de É muito bom. vilanismo. Aham. E é a mesma pegada que eu falo também da questão das falas, né? Ele tem falas memoráveis, então, assim, é bastante legal acompanhar quando ele fala da definição de insanidade.
Então é um vilão assim que também a gente não podia deixar de fora. O jogo é muito bom e o vilão faz o jogo se tornar melhor ainda, né? Sim. Já é um jogo bom, já foi um jogo que revolucionou bastante a franquia. Talvez seja o melhor jogo aí que a Pra mim é galera o considera melhor. de Far Cry. E o vilão assim foi aquele toque final assim que deixou o jogo perfeito. Perfeito. Tem a outra vilã também, mas o Vaz é sensacional. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente quis trazer para vocês aqui alguns, né, personagens, não, chefões. E a gente, na hora de lembrar, falou assim: poxa, eu gostava de enfrentar. Foi marcante para mim, pelos motivos que a gente explicou. E, como eu falei, esse é um título legal, é um vídeo que a gente dá para fazer sobre vários assuntos. E vocês podem deixar aí mais sugestões, comentários, seja nesse assunto específico, em alguns, tá? A gente é aberto aí a sugestões. Beleza. Então, galera, se curtiram o vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Comentem aí qual boss que vocês acham que devia estar aqui, que vocês realmente acham que é aquele boss que foi marcante pra vocês. E também compartilhe o vídeo com amigos de vocês e até o próximo vídeo, viu, galera? Falou!